Que Deus abençoe a sua vida e uma boa noite para você e para toda a sua família. Está no ar o programa Nosso Tempo e esse programa tem como objetivo de levar até a senhora, até o senhor, uma palavra de vida. Não importa qual seja o seu problema. Você sabia que Deus, ele é maior do que esse problema que você está enfrentando? Esse problema aí que você diz que não tem mais solução. Meu amigo, minha amiga, fique conosco durante esta programação e nós iremos provar para você, através da fé, que Deus ele pode resolver estes problemas que você está enfrentando. Inclusive, nós vamos agora a uma chamada do que estará acontecendo hoje, nesta segunda-feira, para a mudança da sua vida espiritual, porque nós temos enfrentado uma grande batalha. Lembra de Josué, que quando Deus deu a direção para ele ir em direção àquelas muralhas de Jericó, as muralhas era impossível delas caírem e ser transponível, passarem por ela. Mas através da fé, Josué e toda aquela multidão que Deus deu a condição e a direção para ele guiar aquele povo, venceu aquelas muralhas, vencer os seus inimigos. E com você não será diferente. Assista essa chamada desta segunda-feira. Você já começou algo com toda a força e entusiasmo, mas por alguma razão não conseguiu terminar? Planos que você tanto idealizou, projetos que você iniciou, negócios em que você investiu e até promessas a si mesmo. Mas na hora de pôr em prática, deixou para depois e nunca concluiu. Quantas são as obras que têm estado inacabadas em sua vida? Chegou o momento de destravar o que estava travado, retomar o que ficou esquecido e concluir tudo aquilo que você começou. Participe do clamor pelas obras inacabadas, com a sexta volta pela queda das muralhas. Nesta segunda-feira, dia 10 de novembro. Diante dessa chamada que você acabou de assistir, o que você deve fazer? Tomar uma atitude de fé e ainda hoje, às 19h30, você está na nossa Catedral da Fé aqui na cidade de Guarapuava. Você que se encontra desempregado, endividado, o senhor, a senhora que é o empresário, o empreendedor, ou está começando a sua empresa e desde já você já está enfrentando muitas lutas para se manter de pé. Eu quero dizer para você que você pode mudar esse quadro. Nós temos aí 52 dias para essa mudança transformadora na sua empresa, na sua loja, na sua vida econômica. Hoje, segunda-feira, às 19h30, neste lugar aqui, você vai entrar com problemas, você vai entrar, de repente, desacreditado, mas eu creio que através da fé, Deus vai despertar esse poder tão grande na sua vida. Você pode aí agora anotar no WhatsApp do nosso SES. Você que é uma pessoa que se encontra desesperada, você pode ligar agora para a nossa central e ali terá uma pessoa através da palavra de Deus que vai te orientar. Tá ok? Nós vamos agora a uma chamada desta quarta-feira. E já voltamos com todos vocês. A fé na palavra de Deus proporciona, aos que a obedecem, resultados impressionantes. Nela, encontramos milhares de promessas, bênçãos para todas as áreas da vida, que juntas nos dão a ideia do quanto Deus deseja fazer na vida de quem o obedece. Mas, sem dúvidas, nenhuma delas jamais terá tanta importância quanto a de se tornar a própria bênção.
Quem se torna a própria bênção, prova da maior realização que Deus pode operar em uma pessoa. E como fez com Abraão no passado, hoje, Ele quer fazer em você, através do Espírito Santo. Prepare sua Bíblia e participe da continuação do estudo Como se tornar a própria bênção. Quarta-feira é o dia do estudo bíblico, onde nós temos falado muito a respeito da fé. A fé que transforma, a fé que levanta aquele que está caído. Inclusive, nós vamos a um testemunho de uma pessoa que esteve longe da presença de Deus. E o tempo que ela viveu longe, essa pessoa, ela só sofreu, ela perdeu e ela não tinha paz dentro dela. Mas no dia que ela tomou uma atitude de fé, como o filho pródigo, quando ele caiu em si, ele disse: eu vou voltar para a casa do meu pai, porque lá na casa do meu pai tem do bom e do melhor. Ele estava se referindo não só ao pai biológico, mas também o pai que é Deus, que não quer que você sofra. Assista o testemunho desta pessoa. Eu sempre fui uma mulher muito bonita. Pelo menos era dessa forma que eu me via e me colocava, né? Eu me preocupava somente com a minha aparência. Gostava de exibir o meu corpo, usava roupas provocantes. Eu era muito vaidosa e investia pesado na minha beleza. Eu parava o trânsito de São Paulo. Se eu chegasse num lugar e tivesse 10 rapazes ali e eu olhasse para um deles e eu gostasse, contava 10 minutos no máximo, ele estava ali do meu lado. Mas do que adiantava tanta beleza se por dentro eu era feia, amarga, vazia e queria morrer? Exibir aquele corpão, mostrar, enfim. Só que quando eu chegava na minha casa, né? Aí assim, parecia que era outra pessoa. Eu me via só, triste, e assim, eu me olhava no espelho e eu realmente via a pessoa feia, amarga, horrorosa que tinha ali dentro. E ninguém sabia. Eu não falava isso com ninguém, não falava com outras pessoas. Então assim, era uma mulher muito bonita, mas era infeliz. Era triste, era amargurada de alma, porque eu sentia aquela amargura, aquela vontade de morrer. E aí eu passei a ter vários problemas de saúde também. Só que o que mais me pegou mesmo na época foi a depressão, a tristeza. Eu estudava, parei de estudar porque eu não tinha cabeça para estudar. E aquela angústia, né, aquela tristeza né, eu não dormia, simplesmente eu não dormia. Aí, sem contar que eu também era gaga, né? Aí fui no médico, aí o médico foi e falou para mim assim: olha, me passou vários remédios, né, taxa preta para tomar, para dormir, porque eu não conseguia dormir, eu não conseguia, enfim, né, assim, me sentir bem, me sentir feliz. E aí, chegando lá, a médica foi e falou para mim que eu ia ter que tomar aqueles remédios pro resto da minha vida. Que eu era muito ansiosa, né, e que a gagueira era por conta da minha ansiedade, e que eu tinha que procurar também tratamento com fonoaudiólogo, porque gagueira não tem cura, né, ela falava desse jeito para mim. E assim, e sobre a depressão, ela simplesmente falou: ó, você vai ter que conviver com isso. Por eu não dormir, eu ficava sempre às madrugadas vagando pela casa, pelo apartamento. Então eu passava os programas da Igreja Universal e eu assistia. E assim, eu sentia vontade de conhecer o trabalho da Universal. E ali eu senti Deus me chamando pela primeira vez. Só que ali eu já estava num grau da depressão que eu já desejava
à morte. Gaga, deprimida, solitária, linda por fora, mas por dentro destruída. E ali foi onde eu pedi para Deus me levar embora desse mundo. Acho que passou uns 3 dias, eu estava na escada assim, do meu prédio, onde eu morava, sentada na escada. Aí chegou essa vizinha, que na verdade é obreira da Universal, e eu não sabia que ela era obreira da Universal. E aí ela chegou e falou assim para mim: olha, vamos amanhã para a igreja? Eu tenho percebido que você tem andado muito triste ultimamente. E aí eu fui e falei para ela assim: olha, eu assisto muito às madrugadas, um programa na televisão, e eu só tenho vontade de conhecer uma única igreja, que é a Universal. Então você não me leva a mal, não. Mas eu não vou. Aí ela foi e falou assim: Lene, eu sou obreira da Universal. Desculpa, que realmente mexe. Aí, veja bem, eu estava ali sentada pedindo para Deus me levar embora. E Deus envia uma obreira da Universal para falar comigo. Aí ela foi e falou: vamos? Eu falei: vamos. Na hora que ela falou: sou obreira da Universal, eu falei: mas onde que tem Universal aqui? Ela falou: tem aqui 2 quadras aqui de onde a gente mora. Aí, chegando lá, né, na igreja, o pastor, depois que acabou a reunião, a obreira me levou até o pastor. Ele simplesmente, ele olhou para mim, ele foi muito sincero, ele falou assim: olha, dona Rosa, se a senhora fizer tudo certinho, e a senhora não se libertar, a senhora não dormir, e a senhora não ser curada dessa cagueira, eu paro de falar desse Deus. A senhora não precisa voltar mais. Mas, como sinal, hoje a senhora já vai conseguir dormir, eu tenho fé que a senhora tipo, essa noite vai ser a melhor noite da sua vida. Chegando em casa, não foi o pastor que pediu para eu fazer isso. Eu fiz porque realmente eu desafiei. Sabe? Eu falei assim: poxa, ele falou que essa noite eu vou dormir sem remédio. Eu vou ver se vai se eu vou dormir sem remédio mesmo. Então, eu também fiz, é um desafio, né? Chegando em casa, eu peguei todos os meus remédios. Todos. Remédios caro. Joguei tudo no vaso sanitário. E aquela noite realmente, de fato, foi a melhor noite da minha vida. Eu dormi como uma pedra. Não foi 2 meses, eu nem terminei de fazer a corrente, eu já estava falando como eu estou falando agora. E ali nasceu aquele desejo de realmente servir a Deus, me batizar. Aí foi aonde eu desci as águas. Falava: poxa, Deus, o Senhor me libertou, o Senhor me curou da depressão. Eu já não sou mais depressiva. Eu durmo, eu como, eu cuido de mim, sabe? Agora eu preciso ter o teu espírito, porque a minha vida agora só vai ter graça se eu ter o teu espírito. Se eu não tiver o teu espírito, que me adianta? E ali eu comecei a buscar o Espírito Santo. Foquei no Espírito Santo. Foi uma luta muito grande. Mas, nossa, quando chegou aquele dia que realmente... Ai, Senhor, não se compara. Porque assim, eu sou mãe, mas a alegria de ter o Espírito Santo é 1000 vezes mais do que dar à luz um filho. Ai. Gente, vocês não têm noção o que é ter o Espírito Santo. É uma alegria tão grande na alma da gente. Eu saí daquela reunião naquela noite querendo sim falar para todo mundo: poxa, Deus me libertou, Deus me curou, Deus me salvou. E eu queria salvar todo mundo também, falar do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é incomparável. É incomparável. É a maior grandeza que um ser humano possa ter na face dessa terra, é ter o Espírito Santo. Porque assim, hoje eu ainda recebo vários elogios. Muitos elogios. Só que diferente. Hoje, onde eu chego, as pessoas falam: poxa, você tem alguma coisa que a gente não sabe o que é, mas é algo bom.
esse corpo aqui, muito em breve, ele vai virar maracujá de gaveta, gente. Então, realmente, a gente tem que cuidar. Mas, claro, com equilíbrio, porque é assim, o Espírito Santo, ele é equilíbrio. Hoje, eu sou casada com um homem que me ama, fiel a mim. Eu tive a oportunidade de me casar na celebração dos casamentos. Hoje eu sou muito feliz, amo meu marido, amo demais meu marido, mas o meu bem maior é o Espírito Santo. Eu não troco o que eu tenho hoje, mas por nada nesse mundo. Se eu tiver que morrer hoje, eu morro feliz, porque eu sei para onde vai minha alma. A minha alma é de Jesus. Estamos de volta e você acabou de assistir o testemunho desta pessoa. Agora volte para o Senhor Jesus. Ou você que nunca esteve na presença de Deus, mas na hora do perigo, quantas vezes você disse, ai meu Deus, e ali Deus se apresentou e te resgatou do momento difícil que você estava passando. Então, nesta quarta-feira, nós estaremos num estudo novo, falando a importância do Senhor Jesus na sua vida. Nós vamos mais uma chamada desta quarta-feira. A fé na palavra de Deus proporciona, aos que a obedecem, resultados impressionantes. Nela, encontramos milhares de promessas, bênçãos para todas as áreas da vida, que juntas nos dão a ideia do quanto Deus deseja fazer na vida de quem o obedece. Mas, sem dúvidas, nenhuma delas jamais terá tanta importância quanto a de se tornar a própria bênção. Quem se torna a própria bênção prova da maior realização que Deus pode operar em uma pessoa. E como fez com Abraão no passado, hoje Ele quer fazer em você, através do Espírito Santo. Prepare sua Bíblia e participe da continuação do estudo Como se tornar a própria bênção. Você está vendo esse local aqui? Eu queria que você desse atenção. Daqui a pouco nós vamos mostrar esse local no que vai acontecer nessa sexta-feira. Num campo, esse lugar vai se transformar num campo de batalha espiritual. E eu tenho certeza que aquilo que hoje tem causado sofrimento na sua vida terá um fim. Nós vamos a essa chamada dessa sexta-feira, da sessão espiritual do descarrego. E eu tenho certeza absoluta que quando você passar por esse corredor aqui que você está vendo, onde tem homens e mulheres de Deus preparada para te ajudar, esse sofrimento que hoje tem sido a causa da dor, não só no seu corpo, mas na sua alma, que tem sido a destruição da sua família, ele vai ter o fim nessa grande vigília do meio-dia. Vamos a essa chamada desta sexta-feira. Uma coisa é certa: o mal jamais deixará de se levantar. É isso mesmo. Você não ouviu errado. O mal jamais deixará de se levantar. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem como se estivessem sendo pisadas por problemas que não passam, que não se resolvem e que pouco a pouco vão lhes tirando as forças, até o momento em que a única saída parece ser desistir. Mas a solução não é desistir, é lutar da maneira certa, usando a fé contra todo o mal. Um meio pelo qual Deus fará você pisar, vencer cada um desses problemas.
Nesta sexta-feira, a continuação da corrente do mal debaixo dos meus pés. Se programe e esteja conosco nesta sexta-feira. Aí está no seu vídeo o endereço, que é a Rua Padre Chagas, no número 3536, bem no centro da nossa cidade, aqui de Guarapuava. Também está localizada a nossa Catedral da Fé. E na sexta-feira nós teremos essa grande vigília do meio-dia, como também nos demais horários que está aí no seu vídeo, para que você possa colocar debaixo dos seus pés o mal que vem lhe afligindo. Deus, Ele não quer que você sofra. Deus não quer que você viva sobre o jugo do mal, ou sobre o domínio do mal, ou dizendo assim, eu nasci para sofrer e eu vou morrer nessa situação. Não faça isso, porque Deus, Ele pode mudar essa situação. Nós vamos a um testemunho de uma pessoa que, ao participar de uma das reuniões de libertação, a vida dela foi transformada. Mas veja como ela era antes e o que ela se tornou depois que ela obedeceu à palavra de Deus. Meu nome é Márcia Cruz, eu tenho 35 anos, sou fotógrafa profissional. Eu sempre tive um sonho de me casar, de ser feliz na vida amorosa, justamente por também não ter tido essa referência de família. Os meus pais se separaram quando eu tinha 6 anos de idade, eles brigavam, havia traições, e um dia, inclusive, eu presenciei, uma briga, um desentendimento onde houve uma agressão física. E eu cresci com essa imagem na minha memória. E com 15 anos, eu comecei a me relacionar com um rapaz 10 anos mais velho do que eu. Eu acreditava que ali a minha vida ia mudar, porque ali eu já estava noiva, já estava prestes a casar com uma pessoa que até então eu acreditava que me amava, que eu teria um futuro com essa pessoa e teria a oportunidade de viver a vida que os meus pais não viveram. Mas foi totalmente diferente, porque essa pessoa que eu depositei a minha confiança, que eu me entreguei, foi a pessoa que me traiu, que me deixou, que me abandonou e que me trocou por uma outra pessoa. Então eu posso dizer que foi o meu fundo de poço, porque ali eu vi um sonho sendo destruído. Eu tive depressão, eu já tinha quadros depressivos na infância, mas isso se agravou porque eu não trabalhava, eu não comia, eu não fazia nada, eu ficava o dia inteiro em casa, a minha vida era só chorar. Eu emagreci mais de 12 quilos em 2 meses, não falava para ninguém o que estava acontecendo comigo, para as pessoas próximas. Eu tentava demonstrar que eu estava bem, que eu estava forte, mas na verdade eu estava muito triste, muito depressiva, porque eu não tinha mais perspectiva de vida, de futuro, eu não tinha objetivos, eu não tinha vontade de nada, eu praticamente nem tomava banho e eu só chegava a comer no final do dia devido a ter dores de estômago. E eu não acreditava mais no amor, na vida amorosa, eu não acreditava que eu poderia um dia ser feliz. O que me causa muita tristeza também foi saber que eu havia presenciado a mesma história que os meus pais viveram. Eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, devido aos meus familiares frequentarem a igreja. Após essa experiência na vida sentimental, foi aonde eu conversei com um pastor, e uma das coisas que ele me disse que me marcou muito é que antes de qualquer coisa que eu viesse a conquistar na minha vida, primeiramente eu tinha que ter o Espírito Santo. Antes de querer me casar, antes de querer construir uma carreira profissional, antes de querer estudar, antes de qualquer outro sonho que eu tivesse, o mais importante era focar na minha vida espiritual. Eu recebi uma cura interior, porque eu também precisei perdoar, que é algo muito difícil quando você já passou por situações na sua vida que te marcaram de uma forma muito grande. Então, eu também precisei perdoar o meu pai,
pelo mal que ele havia causado à minha mãe. Está aí, meu amigo. O que você tem que fazer agora é se programar. Se você não aguenta mais sofrer, está aí no seu vídeo o endereço, está aí os horários das nossas reuniões de fé e nós vamos agora nos preparar para participarmos da oração. Prepare aí o seu copo com água, porque nós vamos agora orar com o nosso amigo Alexandre Amaro. E eu tenho certeza que você vai ter já uma oportunidade de receber a saúde no seu corpo e paz de espírito após beber desta água. Vamos ao momento da oração. É início de noite. Vamos reservar um momento para nos conectar com Deus, agradecendo por todas as bênçãos recebidas e pedindo força para os desafios que virão. Prepare um copo com água. Una sua fé com o pastor Amaro. Vamos falar com Deus. É momento de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós oramos, meu Deus, nesta ocasião especial por aqueles que precisam de uma libertação. Libertação de um problema de família, um problema sentimental, libertação de um vício, meu Pai, libertação de uma dor. Quantas são as pessoas que hoje estão viciadas em remédios, calmantes, psicotrópicos, meu Deus, e sem eles ela não consegue viver. Pessoas que têm insônia, depressão, pessoas que têm vivido oprimidas e amarguradas. Esse mal chamado depressão que tem assolado tantas pessoas. Visita agora essa pessoa que está em casa, acamada, depressiva, não tem ânimo para nada, meu Deus. Toca nela, livra ela deste mal. Esse mal que tem tirado a paz, tirado a alegria, tirado a felicidade. Essa pessoa era ativa, meu Deus. Ela tinha prazer na vida e hoje ela tem enxergado a vida em branco e em preto. Não tem mais alegria, não consegue mais sair, visitar os seus familiares. Toca nesta pessoa. Há pessoas, meu Deus, que pensam que morrer seria até melhor do que viver. Tira esse pensamento, tira isso da mente desta pessoa, meu Pai, e traz a ela força, levanta, fortalece, dá ânimo e coragem. Em nome de Jesus, que assim seja. Amém e graças a Deus. Beba da água e receba a força que vem do alto. Graças a Deus, amigo, amiga. Seja forte, levante a sua cabeça, não fique aí prostrado, amargurado, pensando que não tem jeito para a sua vida. Deus, Ele te fez perfeito para você vencer todas as adversidades e problemas. Não olhe para nada, não olhe para situações adversas. Olhe para o alvo, autor e consumador da fé, porque Ele vai te dar vitória. Graças a Deus, eu tenho certeza que você já pôde sentir ou receber na sua vida o poder de Deus através desta água consagrada. Agora se prepare, não perca mais tempo, porque Deus tem dado a oportunidade a todos. Nós vamos chegando ao final desta programação, mas eu quero deixar a imagem e uma chamada desse domingo que teremos agora, dia 16, o grande domingo da reconciliação. Para todas as pessoas que um dia esteve na presença de Deus e hoje se encontra afastado. Mas você vai ter a oportunidade de voltar. Nós temos a nossa concentração de fé e milagre às 9 horas da manhã e no seu vídeo vai ficar aí também os demais horários deste domingo. Mas se programe, porque a sua vida começa hoje, na sua vida, uma vida nova. Que Deus abençoe.